Seja bem-vinda, seja bem-vindo, sou Neliana Figli e você está assistindo ao programa Novo Mundo Convida. Estamos em nossa terceira temporada, agora em 2025. Nosso programa aborda diversos assuntos relacionados à saúde mental, com ênfase nas dependências químicas e comportamentais. Receberemos em nosso programa profissionais especialistas, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas e também profissionais da justiça e educação, entre outros, a lista é extensa. Nosso programa é gravado e transmitido pela emissora Com Brasil TV. Você pode assistir a nossa programação também nos canais Oi, Canal 28, Sky, Canal 28, Vivo Fibra, Canal 239, Nossa TV, Canal 20, Claro ou Embratel, Canal 3. Extremamente importante, nossa participação é isenta de conflitos de interesses e o nosso objetivo aqui é levar informação de qualidade para você, como um serviço de utilidade pública. Programa Novo Mundo Convida começa agora. Fique com a gente. Programa Novo Mundo Convida. Hoje eu tenho a honra de receber uma profissional talentosíssima e, além de uma profissional muito talentosa, uma amiga querida, irmã de alma, Neide Zanelato. Neide, uma honra estar com você. Muito obrigada por você ter vindo. E nós vamos falar hoje sobre a psicoterapia. O que é psicoterapia no tratamento do uso de substâncias, porque existem muitas confusões, né, Neide? Eu recebo pessoas que ficam assim, nossa, mas o psicólogo medica, você faz coach, você é terapeuta, é igual grupo de autoajuda, então vira uma confusão de conceitos. Eu acho que seria importante você, como psicóloga, explicar para o nosso público o que é esse tipo de tratamento, ou o que são esses tipos de tratamento. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da equipe do Novo Mundo. Quero agradecer a Neliana, que, como ela acabou de dizer, é uma grande amiga, uma irmã, né? E é uma grande profissional, sempre foi minha referência e continua sendo. Bom, quando a gente fala de terapia, a palavra terapia quer dizer tratamento, né, Neliana? Isso, então, perfeito. Existem várias terapias. Terapia psicológica, tratamento psicológico. Terapia farmacológica, tratamento farmacoterápico. Terapia de grupo de autoajuda. Terapia em grupo. Então, a palavra terapia quer dizer tratamento. O que é psicoterapia? Psicoterapia é o tipo de intervenção terapêutica realizada por psicólogo. Quem que é o psicólogo que pode fazer psicoterapia? É aquele psicólogo que fez um curso de formação de 5 anos. Então não existem alternativas para tratamentos que sejam feitos por profissionais que não tenham feito psicologia, o curso de psicologia, e se digam psicoterapeutas. Eles podem ser terapeutas, mas não psicoterapeutas. Perfeito. Tá? Eu acho que uma outra questão que você até trouxe aí na sua fala inicial é a questão do coach. Isso. Hoje em dia existe uma mistura. Assim, o coach como é o psicólogo? O psicólogo faz coach?
Então, assim, eu acho que é pra gente definir aqui. O coach é, na verdade, aquele profissional que uma vez você já tendo os objetivos definidos, você sabe o que você quer para você, o coach vai te ajudar a definir um plano estratégico, vamos usar essa palavra, Perfeito. um plano estratégico para que você atinja os objetivos aos quais você se propôs. Muitas vezes, a busca desses objetivos, o estabelecimento desses objetivos acontece no setting da psicoterapia. Então, são profissionais que podem trabalhar em conjunto, um não substitui o outro, né? Entram como tratamentos complementares, isso não mesmo, é, Neide? Isso mesmo. Assim como os grupos de autoajuda. Os grupos de autoajuda funcionam como um tratamento poderosíssimo, complementar, aliado às psicoterapias. Sim, por isso que todos nós, psicólogos, ou a maioria de nós, encaminha além de se fazer a psicoterapia, que é feita com o profissional da psicologia, para um grupo de autoajuda. Né? Uma coisa não substitui a outra. Exato. Uma coisa é complementar a outra. O Griffith Edwards, que foi um autor de referência na nossa área, dizia que os grupos de autoajuda eram uma oficina cognitivo-comportamental. Perfeito. Veja, parte-se do princípio que você entra num grupo de autoajuda pensando uma coisa e à medida que você vai frequentando, a sua visão sobre o transtorno que você tem vai mudando. Não quer dizer que os grupos de autoajuda fazem terapia cognitivo-comportamental. Não. Exato. Mas são abordagens que se aproximam umas das outras, por isso elas são complementares. E se aproximam porque é a essência do ser humano. É a natureza do ser humano. Então, o ser humano vai ser igual no grupo de autoajuda, vai ser igual na psicoterapia, vai ser igual na frente do médico, só que são abordagens totalmente diferentes. Acho que isso é importante ressaltar. O psicólogo não medica, o médico medica, o psiquiatra medica. O psicólogo vai trabalhar o individual, pode trabalhar sim o familiar, a interação, mas partindo da premissa individual daquela pessoa, da história daquela pessoa. Os grupos de autoajuda são uma ferramenta poderosíssima no tratamento do transtorno de uso de substâncias. Por quê? Porque ele tem um caráter psicoeducativo, né? E tem a questão também da socialização, do suporte, do apoio, né, Neide? Que funciona de segunda a segunda, 24 horas, e é um apoio de um par, de um igual, de um semelhante. Como psicólogo, você está numa posição de profissional. Isso não quer dizer que não vai haver compaixão, empatia, parceria, isso tudo acontece dentro da psicoterapia, mas são modalidades diferentes e tratamentos que se complementam. Né? Muito bom, Neide. Mas eu acho que também é importante trazer para o nosso público quais são as linhas teóricas na psicoterapia que se mostram mais efetivas no tratamento do transtorno por uso de substâncias. Porque as pessoas chegam, nossa, mas qual que é a linha que melhor funciona? Tem pessoas que falam assim, nossa, mas tem linha, tem tipos, o que é isso? Então acho que seria bacana você poder explanar para o nosso ouvinte. Miliana, hoje em dia fala-se num conceito chamado prática baseada em evidências. Então eu acho que assim, quando você busca um tratamento, uma terapia, e aí nós falamos que existem várias. Então, por exemplo, você falou dos grupos de autoajuda. Os grupos de autoajuda, eles têm prática baseada em evidências, quer dizer, existem estudos que mostram que grupos de autoajuda funcionam? Sim. A literatura é bem robusta nesse sentido. Por quê? Porque, na verdade, você não compara um grupo com o outro, mas você compara os resultados que se obtém a partir da frequência do grupo. Então, assim, grupo de autoajuda funciona? Funciona, tá? Na psicologia,
quando você fala em prática baseada em evidências, você está dizendo o que é comprovadamente científico em termos de efetividade dos processos. Estudos que foram realizados com essa população clínica. Isso. Assim, na verdade, os estudos que contam são aqueles estudos que têm uma robustez maior, estudos com amostras mais significativas, né? Então, se você entrar nos portais onde estão esses estudos, você vai ver que a modalidade padrão ouro para o tratamento do TUS são as terapias cognitivo-comportamentais, né? O que um grupo da 12ª divisão da American Psychiatric Association fala que funciona? Então, eles falam que funcionam terapias cognitivo-comportamentais associadas com entrevista motivacional, com mindfulness e com terapia comportamental principalmente voltada para o manejo de contingências. Então, assim, o que é o manejo de contingências? O manejo de contingências é reforço positivo. A gente sabe que quanto mais reforçadamente positivamente for uma pessoa, essa pessoa for positivamente reforçada, maior a chance do comportamento dela se manter. Então, quando que a gente diz que manejo de contingências funciona no tratamento do TUS? Quando a abstinência é melhor do que o uso. Perfeito. Tá? Quando então, a pessoa já tomou essa decisão. Isso. Então, todos os tratamentos que reforçam a abstinência, nós podemos chamar de manejo de contingências e existe comprovação de que funciona. Mindfulness. Existem muitos estudos e cada vez vem se estudando mais essa questão, né? Eu acho que vocês vão ter oportunidade de ouvir falar sobre essa abordagem em outros programas da Novo Mundo Convida, mas essa também é uma abordagem que funciona para o TUS, funciona para manejo de dor, funciona para outras compulsões, como transtornos alimentares, transtornos de jogo, para tudo funciona. Por quê? Porque a gente usa mindfulness na tolerância ao mal-estar. Nossos pacientes usam substância porque eles não conseguem tolerar o mal-estar. Perfeito. E aonde que o mindfulness entra? Ele entra na tolerância ao mal-estar. Se eu consigo tolerar meu mal-estar, eu não ajo impulsivamente. E depois eu posso atingir um bem-estar. Isso. Eu me afasto do problema, olho o meu problema de longe e aí sim eu decido o que eu vou fazer. E entrevista motivacional. Acho que eu nem posso falar. A Neide, como eu falei para vocês, é uma colega já de longa data e ela sabe que entrevista motivacional é uma das meninas dos meus olhos, né? Eu sempre falo que uma das meninas dos meus olhos são filhos de dependentes químicos e a outra é entrevista motivacional. Entrevista motivacional, quando a gente fala do nome entrevista motivacional, as pessoas falam assim, motivação, coisas boas, coisas, né, que vão fazer a pessoa se empoderar e crescer. Sim, mas também nós olhamos o lado B. Nós trabalhamos com as ambivalências, tudo aquilo que nos move em momentos de vulnerabilidade e nos adoece. Então, você vai trabalhando essa motivação no sentido da pessoa poder lidar tanto com um lado positivo quanto com um lado negativo e resgatar a autoconfiança, a autonomia dessa pessoa por meio dos valores pessoais que ela tem, das necessidades, das habilidades que ela tem para resolver aquele problema dentro do contexto em que ela está inserida. Então, em linhas gerais, entrevista motivacional é isso. E pode ser utilizada por qualquer profissional de saúde, não é uma primazia de prática de psicólogos. Qualquer profissional bem treinado, porque é uma abordagem de aconselhamento, é uma abordagem de comunicação, pode aplicar a entrevista motivacional. É uma pena que seja muito pouco aplicado no Brasil, né, Neide? Isso é uma pena, precisamos de ter mais entrevistadores motivacionais, assim como TCCs. E finalizando, né?
Então, eu falei do manejo de contingências, falei do mindfulness, você falou da entrevista motivacional e as terapias cognitivo-comportamentais, que partem do seguinte pressuposto, que aquilo que eu penso determina o que eu sinto, como eu me comporto e como são as minhas reações fisiológicas. Então, essas são as premissas básicas da TCC. Se eu mudar o meu jeito de pensar, então, o que a gente sabe das TCCs, né? Quais são as premissas básicas? Os pensamentos determinam os meus sentimentos, meu comportamento e as minhas reações fisiológicas. Os pensamentos podem ser monitorados, que é uma coisa, Neliana, que nós não fazemos, porque na verdade nós não fomos treinados para isso. Exato. Muitas vezes vem a ideia de que são as emoções que nos dominam, são os nossos traumas inconscientes, é o nosso emocional, e a TCC vem mostrar, não é o nosso emocional. Primeiro nós pensamos, nós somos seres racionais. Neide, quais são as premissas básicas das terapias cognitivo-comportamentais? Neliana, quando você fala em terapias cognitivo-comportamentais, é bom a gente entender que existe, dentro desse grande modelo, um rol de intervenções, às vezes até com objetivos específicos, né? Então a gente tem as primeiras, a chamada primeira onda das TCCs, seria a terapia comportamental, o chamado behaviorismo. Né? Ele foi alvo de muitas críticas, essa abordagem, né? Todo mundo falava assim, olha, quando para de reforçar, volta para o comportamento anterior, então não é uma abordagem efetiva. Bom, a partir dessas críticas surgiu, então, veja, nós temos dois grupos, né? Os psicanalistas e os comportamentalistas, que foram estudando novos modelos que deram origem à chamada segunda onda, né? E um dos grandes modelos dessa segunda onda é a terapia cognitiva de Beck, a terapia racional emotivo comportamental do Albert Ellis, né? Que surgiram mais ou menos na mesma época, e elas então fortaleceram esse modelo. A partir destes dois grandes modelos da segunda geração, surgiram as chamadas terapias contextuais, que a gente fala que é a terceira geração, a terceira onda das TCCs. E ali está o mindfulness, está a terapia de aceitação e compromisso, está a terapia focada na compaixão, terapia analítico-funcional, elas estão todas a terapia comportamental dialética. Eu ia falar sobre isso. Né? Elas são todas as terapias que veja, a própria terapia cognitiva de Beck está sendo, ela continua crescendo, ela não é uma terapia que foi fechada, não se estuda mais, não se cresce mais nesse campo. Sim, e todas as terapias contextuais, os autores estão todos vivos, praticamente. Então, elas estão crescendo, existe muita pesquisa na área. E sendo revisadas, exatamente, né? Revitalizadas, né? Claro. E a prática baseada em evidências mostra também novos caminhos. Por onde que esses novos modelos têm que andar? Né? O que falta? Perfeito. O que falta fazer? Tá? O que todas elas têm em comum? Elas têm em comum de que o pensamento determina emoção, sentimento, comportamento e as reações fisiológicas. Elas também têm em comum um racional teórico que diz o seguinte, que os pensamentos podem ser monitorados. Eu estava dizendo que, na verdade, nós não aprendemos isso, nós não fomos treinados. Quando você pergunta para um paciente, o que te passou pela cabeça? Eu estou fazendo uma pergunta que é, o que você pensou? O paciente normalmente fala assim, fiquei com uma raiva. É o que ele sentiu. Isso. Nossa, me deu uma tristeza.
Ele fala do sentimento. Por quê? Porque em toda a nossa vida, nós fomos treinados para falar dos sentimentos, né? Quando você vai buscar o seu filho na escola, por exemplo, o seu filho está chorando, você olha para o seu filho e fala assim para ele: mas tá chorando por quê? O seu filho fala assim: porque a professora brigou comigo. Tá, mas o que você fez? Eu estava conversando e a professora brigou comigo. Bom, então você não converse mais da próxima vez, que aí ela não briga com você. Veja, Neliana, ele estava conversando com outra criança, porque ele não estava conversando sozinho. Será que a outra criança também saiu chorando da sala? A outra criança pode não ter saído chorando. O seu filho saiu chorando porque ele pensou alguma coisa sobre aquela situação ou sobre a professora, do tipo: ela não vai gostar mais de mim, eu não sou tão bom aluno. O outro aluninho pode ter pensado: ai, que professora chata. E com certeza ele não saiu chorando, né? Então veja, nós falamos sobre o choro, sobre a emoção, mas não falamos sobre o que determinou aquilo. Exato. Então, segunda premissa, né? O pensamento pode ser monitorado e a gente tem que treinar isso com o paciente. E terceira premissa: os pensamentos podem ser alterados. Exato. Tá? Então, se eu monitoro o meu pensamento, se eu vejo o que eu estou pensando, e aí também é uma outra coisa que todas as TCCs têm em comum, é a evidência onde se busca a confirmação ou desconfirmação desse pensamento, que é a evidência de realidade. Todas as terapias contextuais também buscam a evidência de realidade, né? Elas dizem também uma outra coisa que se diz sobre todas as terapias das 3 ondas, é que o homem é o arquiteto da própria infelicidade. A gente é infeliz porque os nossos pensamentos estão gerando sentimentos internos negativos, né? Então é importante a gente ter essas 3 coisas em mente, né? Que o pensamento determina as nossas emoções, comportamentos e reações fisiológicas. Os pensamentos podem ser monitorados, que a gente pode fazer um exercício no sentido de saber o que a gente está pensando, e a gente pode alterar esses pensamentos quando eles não tiverem base em evidência de realidade. Isso. Quando a gente não encontrar nenhuma evidência de realidade, então eu tenho que buscar um pensamento que nós chamamos de um pensamento mais realista, mais funcional. Esse pensamento normalmente vai deixar uma emoção não mais positiva, porque também eu acho que existe uma confusão aí, quando se fala nas TCCs, então a gente vai ter pensamentos positivos. Não. A vida nem sempre é positiva. Diante, por exemplo, da perda de um ente querido. É muito difícil você estar ali no velório do seu marido, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, né? A gente sabe que o filho é a dor maior que um cérebro humano pode suportar. E você ter um pensamento positivo. Sim. Não, o pensamento ali é um pensamento que ainda tem muita dor, vai gerar muita dor, muita tristeza. Mas o pensamento pode ser funcional, do tipo: se eu pensar, por exemplo, nossa, com a morte do meu esposo, minha vida acabou. Qual a evidência de realidade que eu tenho de que a sua vida acabou? Que a minha vida acabou. Quer dizer, todas as esposas que perdem os seus maridos morrem. No dia seguinte da morte do marido, a esposa morre também porque a vida dela acabou. E isso é o que a gente chama de um erro de pensamento. Exatamente. Né? E os erros de pensamento levam as pessoas a sentir muita ansiedade ou muita depressão. Então, quando a pessoa também traz o que ela sente, essa é uma pista para o psicoterapeuta do erro de pensamento, né? E que é muito comum, né? Na humanidade em geral. Sim. Nesses casos específicos que você falou, Neliana, veja, uma distorção cognitiva também pode ser uma visão otimista não realista. Por exemplo, hora que eu quiser, eu paro de beber. A hora que eu quiser, eu paro.
O que motiva um jogador a jogar? Dessa vez eu ganho. Exatamente. Este é um erro de pensamento que você vê. É um erro de pensamento que é uma visão otimista. Dessa vez eu vou ganhar. Né? Mas é realista? Exato. Não. E Não mesmo é quando realista. fala, né, dessa vez eu ganho, isso vai gerar ansiedade. Então, tanto os pensamentos positivos quanto negativos podem gerar ansiedade e depressão. E a TCC vai à busca desses erros de pensamento. Né? Para que a gente tenha pensamentos mais realistas. Um dos objetivos das TCCs é a flexibilidade cognitiva. Perfeito. Então, quando eu consigo flexibilizar meu pensamento, pode ser isso, pode ser isso. Né? A gente sempre fala, olha, no melhor dos mundos seria isso, no pior dos mundos seria isso. Existe um contínuo cognitivo, assim, entre o 8 e o 80. Pode ser uma série de outras coisas. Quanto mais realista é meu pensamento, melhor é a minha emoção. E melhora a saúde mental. Exatamente. Porque o meu comportamento, as minhas tomadas de decisão, e eu acho que esse é um outro objetivo das TCCs, que é a resolução de problemas. Os nossos pacientes normalmente nos procuram com problemas a serem resolvidos. No aqui e agora. Exatamente. No tempo presente. No tempo presente. Esse é um ponto importante também das TCCs. Claro, porque o que foi é lição aprendida. O futuro não me pertence. Tá? Então, aonde que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar no aqui e agora. Essa é uma outra característica das TCCs também, que é importante a gente destacar, né, Neide? Porque muitas vezes nesse universo do uso das substâncias, as pessoas ficam muito apegadas ao passado e não veem as possibilidades no momento presente, né? O que elas podem mudar. Mas acho que também é interessante a gente poder mostrar como que a TCC trabalha o transtorno por uso de substâncias. Então, Neliana, nós não usamos o modelo de doença, tá? Todo profissional que faz terapia cognitivo-comportamental, seja do modelo que for dentro desse conjunto grande, não vai usar um modelo de doença. O modelo de doença para nós é um modelo que muitas vezes ele é vitimizante. Nas terapias cognitivo-comportamentais, a pessoa vai ser estimulada, vai ser educada, psicoeducada, para manejar o seu transtorno. Ou seja, nós vamos aumentar a sensação de autoeficácia dela. Ela tem que saber que ela dá conta de, né? Entendendo quais são os seus limites, entendendo quais são as suas potencialidades. Isso. Então, ela vai ser a pessoa que vai manejar. Eu sempre costumo dizer para o meu paciente, às vezes numa primeira conversa que eu tenho por telefone, eu digo, olha, a terapia cognitivo-comportamental vai te ajudar a entender o que você tem, a manejar o que você tem e a entender por que você tem o que você tem. Quer dizer, a terapia cognitivo-comportamental também vai olhar os dados relevantes da infância? Vai. Porque, em geral, são os dados relevantes da infância que geram uma vulnerabilidade que vai levar a pessoa a experimentar a substância e acreditar que aquele comportamento vai resolver alguma coisa na vida dela. Os erros de pensamento. Então, assim, e também o que para nós, terapeutas cognitivo-comportamentais, é o uso de substância? Aquilo que nós chamamos de estratégia compensatória. Perfeito. Tá? Eu uso álcool para lidar com a minha timidez. Eu uso álcool para aliviar meu estresse. Né? Eu uso nicotina para aliviar a ansiedade. A gente sabe que não alivia a ansiedade nada, porque é uma droga estimulante. Como que vai aliviar a ansiedade? Exato. Mas é o pensamento que nós temos. É o erro de pensamento, isso, né? Um pensamento distorcido. Isso. Que faz com que eu use a substância. E volto a dizer o que eu disse lá no primeiro bloco. Normalmente a estratégia compensatória de uso de substância, ela é uma estratégia compensatória que tem a ver com a falta de tolerância
ao mal-estar, ao incômodo. Então, todas as vezes que eu estou com estresse, todas as vezes que eu não durmo, né? A gente sabe que muita gente bebe antes de dormir, muita gente abusa de benzodiazepínico, abusa de analgésicos, né? Porque hoje em dia, né, se tem às vezes acesso a opiáceos. Para dormir. Para dormir, para fugir dos problemas. Então eu tive uma discussão com meu esposo, não quero pensar no assunto, tá difícil para mim lidar com aquilo. O que eu faço? Tomo 3 ou 4 comprimidos e durmo. Então, o TUS é estratégia compensatória. O que eu tenho que fazer no tratamento? Primeiro, mudar a crença sobre a substância. Segundo, ampliar a minha fonte de prazer e a minha fonte de estratégias compensatórias. De que outras formas eu posso lidar com a minha vulnerabilidade que não seja usando substância? Tá? Ampliar o repertório. Isso. Né? Que a pessoa tenha mais opções. Isso. E aí, uma vez ela tendo escolhido testar outras estratégias compensatórias, ela vai avaliar quais delas vale a pena manter ou não. Com evidências de realidade, Isso. com resultados Com na resultados. vida prática, não aqui e agora. Não aqui e agora. Perfeito. Agora, acho que merece um comentário a prevenção de recaídas, Neide. Essa é uma linha muito forte nas TCCs e que também mostra muita evidência científica do resultado. Você poderia falar um pouquinho como funciona a prevenção de recaídas? Neliana, um modelo da prevenção de recaída desenvolvido pelo Alan Marlatt e depois revisitado pelo Donovan, e hoje a gente sabe que a Katie Witkiewicz é que toca esses estudos com maestria, diz o seguinte: o que é básico na prevenção de recaída? Que você tenha conscientização do problema, que você treine habilidades de evitação no primeiro momento e de enfrentamento no segundo momento, e que você mude estilo de vida, né? Então a prevenção de recaída, ela tem esses 3 grandes alicerces. É nisso que a gente trabalha para que o paciente se mantenha. Isso é importante. Sóbrio. Eu costumo usar uma expressão que não está nos livros, mas que eu uso, que é a seguinte: a recaída acontece quando os planetas se alinham. Né? Nós devemos continuamente, com a nossa luneta pessoal, olhar o céu da nossa vida e perceber quando a gente vai deixando uma série de questões não resolvidas. Isso vai fazendo com que a nossa sensação de autoeficácia diminua. Diante de uma situação de risco que pode parecer, aos olhos de quem está de fora, uma bobagem, porque você fala, nossa, aquela pessoa enfrentou isso, enfrentou aquilo, mas numa festa de ano novo, numa festa de um casamento, ou evento, até numa promoção de trabalho. Que era um evento positivo. Essa pessoa recaiu. Veja, o que aconteceu com ela? Ela foi minando a sensação de autoeficácia dela. E quando ela se viu diante de uma situação que também é de risco, embora seja positiva, ela já não acreditava mais nela própria. Neide, conta um pouquinho pra gente como as TCCs podem ajudar os familiares de dependentes químicos. Neliana, é importante que as famílias também prestem atenção nas armadilhas de pensamento que elas produzem. A gente sabe que as famílias, elas são tanto um fator de proteção quanto um fator de risco no processo de recuperação. E quando elas se tornam um fator de risco? Quando elas produzem armadilhas de pensamento que comprometem a recuperação do seu familiar com dependência de substâncias. E veja, que armadilhas são essas? Por exemplo, confundir a pessoa com o transtorno que ela tem. Mas meu filho é um problema. Não. Meu filho tem um problema. Isso. O tratamento, já tentamos tudo, isto não vai funcionar.
Veja, então assim, existem armadilhas de pensamento com relação à pessoa que tem o problema, né? Que ele não vai conseguir se recuperar, que não adianta, que ele não tem jeito, né? Ou pensamentos a respeito da própria família, que a família já fez a parte dela, quem tem que fazer a parte é ele. Então veja, são erros de pensamento que comprometem o prognóstico no tratamento. Você sabe o que você está falando? Eu lembro de um caso que eu atendi no serviço público, era um casal muito jovem e ele era um dependente grave de álcool, mas diabético. E ele parou de beber, ele estava fazendo um processo muito retilíneo, só que os diabéticos têm aquele ácido acetônico. E a esposa falava, doutora, ele está bebendo, olha o hálito dele. E esse hálito era da diabetes, não era da bebida. A partir do momento que aquela esposa recebeu a informação, é como se abrisse um portal. Né? Então, a psicoeducação é extremamente importante nas TCCs e é um dos pontos fortes das TCCs. As terapias cognitivo-comportamentais têm caráter educativo, né? Por isso que eu falei, quando o paciente chega, ele vai aprender o que ele tem, tudo. Como que ele maneja o que ele tem e da onde que veio o que ele tem. Né? Então, assim, ele vai aprender. É essa palavra que a gente até usa. Ele vai aprender, porque quanto maior a sensação que ele tem, de que ele sabe o que ele tem, né? E se a família, por isso que é importante a família também participar de alguma forma do tratamento, né, Neliana? Para entender os sintomas da doença. Exatamente. Por exemplo, é muito comum que a família coloque em risco o processo de recuperação quando ela desconfia sistematicamente do processo de recuperação que está sendo vivenciado pela outra pessoa. Mina a autoeficácia. Exatamente, a pessoa, é o que eu estava falando, a pessoa não acredita mais que ela está fazendo a coisa certa. Chega uma hora que ela começa a desconfiar. Exato. Né? Porque ninguém confia nela. Então né? eu volto para o caminho conhecido. Exatamente, e recai. Então as TCCs podem ajudar muito as pessoas e é muito interessante notar, né, Neide, quando você vai falando das TCCs, né, a intersecção muito grande com a entrevista motivacional, de trabalhar as habilidades, se afastar do modelo de doença e trabalhar o modelo de saúde. Então até antes do Beck falecer, né? Ele até fala da TCC, da união da TCC e a entrevista motivacional, sendo que nas práticas baseadas em evidências, o que a gente mais tem é a junção dessas duas abordagens. Né? Então, acho que é muito interessante que as pessoas possam se informar. E, em si, falando de informação, Neide, o que você pode sugerir para o nosso público que quer conhecer mais sobre as terapias cognitivas comportamentais? Aliás, eu sei que você tem um canal fabuloso no YouTube. Conta um pouquinho para o nosso público. Então, eu e o psicólogo Paulo Moraes, nós fazemos um podcast toda semana, curtinho, de 10 minutos, mais ou menos, falando sobre temas assim, que estão relacionados com o TUS. Então, por exemplo, quais as habilidades necessárias para se manejar, como que o TUS se desenvolve, quais são as alternativas de tratamento, como a família pode ajudar. O nosso canal se chama Conversando sobre Dependências e Outros Temas. Se você for no YouTube e você digitar esse nome do canal, ele vai aparecer, você clica lá com o sininho, você recebe as notificações, dá um like, assista aos nossos programas. Nós gravamos mais ou menos já 110 vídeos, então tem vários assuntos e você pode escolher aquele que você quiser assistir. Né? Sendo uma fonte altamente confiável. Estamos falando de 2 terapeutas cognitivo-comportamentais de muita responsabilidade e técnica. Mas e se as pessoas também quiserem ler livros, Neide, o que você sugere? Neliana, eu vou aqui puxar a sardinha para o nosso lado. Nós temos um livro que eu e a professora Neliana organizamos, Os Limites do Amor, para quem
convive com alguém que tenha problema com álcool e outras substâncias. E nesse livro, nós falamos da abordagem das TCCs, falamos da entrevista motivacional, falamos do mindfulness, falamos da família em si, como que a família pode colaborar para que o processo de recuperação se dê de forma mais eficaz, e falamos de mindfulness. Psicoeducação. É tudo psicoeducação. Existe uma obra que eu gosto de indicar para os meus pacientes, que é o TCC para leigos. Então, é um livro de psicoeducação escrito de uma forma bastante palatável, né? Então, qualquer pessoa pode ler, não precisa ter nenhuma formação específica. Eu também gosto sempre de indicar os livros de um autor, que é um grande nome das terapias cognitivo-comportamentais, o Robert Léry. Ele tem vários livros, né? Como lidar com as preocupações, vença a depressão antes que ela vença você, não acredite em tudo que você sente, porque a gente sabe que o que eu sinto depende do que eu penso, e se o meu pensamento estiver distorcido, o sentimento também vai estar. Então, existe dentro das TCCs uma série de livros que podem ser lidos por qualquer pessoa do nosso público aqui presente, que vai dar um pouco mais de informação a respeito desse modelo. Estamos chegando ao final do programa e nesse momento final, Neide, gostaria de abrir espaço para que você possa passar uma mensagem final para o nosso público. Então, eu gostaria de dizer que um dos objetivos das TCCs é instaurar a esperança. Nossos pacientes, os familiares nos procuram numa situação onde muitas vezes a esperança já foi perdida, né? E aí eu não estou falando só do transtorno por uso de substâncias, eu estou falando de outros transtornos. Então, um paciente que chega deprimido, que já fez uma série de tratamentos e não conseguiu melhorar, um paciente que tem crises de ansiedade que ele não consegue manejar, um paciente que concorre com recaídas frequentes por uso de substâncias e não consegue se manter sóbrio, e outros transtornos que também a TCC se ocupa de tratar, esses pacientes vêm sem esperança. O nosso objetivo é construir esperança. A esperança digamos assim, é o combustível para a mudança, para a motivação. Eu só penso em mudar quando eu acredito que é possível, que eu ainda sou um candidato viável para a mudança. Então, assim, eu diria que a palavra hoje é esperança. Esse é o nosso primeiro objetivo. Fazer com que paciente e família acreditem que a mudança é possível e a recuperação também é possível. Programa Novo Mundo Convida volta na próxima semana. Muito obrigada pela tua atenção e em breve nós voltaremos com outro assunto interessante que espero que possa te ajudar. Obrigada.